A graça e a paz do Senhor Jesus. Boa noite. Você pode aplaudir mais uma vez o Senhor Jesus? Deus me levou a pensar, a meditar nessa palavra. E eu quero compartilhar com você nesta noite, tá? Abra sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 3. Hebreus, capítulo 3, a partir do versículo 1 ao versículo 6. Por isso, santos irmãos, vocês que são participantes da vocação celestial, considerem atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. No entanto, assim como aquele que edifica uma casa tem maior honra do que a casa em si, também Jesus tem sido considerado digno de maior glória do que Moisés. Versículo 4. Pois toda casa é edificada por alguém, mas aquele que edificou todas as coisas é Deus. E Moisés foi fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho, é fiel em sua casa. Esta casa somos nós, se guardarmos firme a ousadia e a exultação da esperança. Querido e amado Deus, bispo e pastor de nossas almas, nos aquietamos agora diante de Ti e te pedimos que em nome de Jesus Cristo, Tu fale aos nossos corações, Senhor. Queremos ouvir a Tua voz através da ministração da Tua palavra, em o nome de Jesus. Quem crê, diga. Eu estou intitulando essa mensagem de O Centro de Tudo. O Centro de Tudo. Temos que ter o cuidado para não dar muita ênfase ao nosso lado religioso, ou até mesmo ao nosso lado espiritual, e nos encontrarmos desconectados de tudo o que as pessoas reais fazem na vida cotidiana, tudo que elas vivem no dia a dia, como se alimentar, enfrentar fracassos, celebrar sucessos, educar os filhos, além de cumprir sua agenda semanal, sua agenda mensal e sua agenda anual. Trabalhar, amar, chorar, sorrir, cantar, louvar, adorar. Amar e ajudar o próximo. Tirar tempo com Deus sozinho. Tirar tempo sozinho com Deus. Vir à igreja local. Tudo isso é real. Mas em dado momento nós espiritualizamos tudo isso. Damos vazão para a nossa vida religiosa, para a nossa vida espiritual. Esquecemos tudo que está à nossa volta. E nós precisamos atentar para esse quesito. Precisamos entender que tudo isso é real. Chorar, se alegrar, ou chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram, festejar a vitória, chorar o fracasso. Isso faz parte da vida cotidiana de um cristão. Isso faz parte da vida cotidiana de um crente, de um homem de Deus e uma mulher de Deus. Temos que ter um cuidado de não desconectarmos dessa agenda prioritária e correr para a urgência. Temos uma
agenda prioritária, mas de repente nos encontramos fazendo tudo com urgência. Estou com pressa, estou com pressa. Estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. E de repente você termina o mês e você acaba não fazendo nada com excelência. Então, existe uma agenda prioritária no qual vai nos conduzir, vai nos direcionar a fazermos tudo com excelência. Muito embora a palavra de Deus nos revela que, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios capítulo 10, versículos 31. E isso é um ato espiritual, como um ato relacional, amados. Quando entendemos de fato e de verdade o significado do nome de Jesus, nossa vida íntima e pessoal com Ele muda de uma maneira extravagante. Você sabia? Quando nós temos a revelação de quem de fato é Jesus, a nossa vida relacional, íntima e pessoal muda de uma forma extravagante. Nos envolvemos de tal maneira ao ponto de esquecermos de nós mesmos. Quando você se envolve com Jesus, quando você entende que esse nome, ele é lindo, que a voz dele é suave e que ele está sempre nos rodeando com alegres cantos e livramento, ele está sempre nos conduzindo. Quando nós descobrimos, quando nós temos essa revelação, a nossa vida íntima e pessoal com Deus, tem assim um acréscimo maravilhoso. É um upload. É uma unção diferenciada, o qual você, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às lágrimas, você celebra, você louva, você adora, porque você sabe que Ele está acolhendo as suas lágrimas. Porque você sabe que Ele está no controle de tudo. Você sabe que tudo que está passando na sua vida vai passar. Tudo que está passando vai passar. Veja que é redundante, mas vai passar mesmo. Porque Deus vai te levar para um lugar de excelência. Deus vai levar você para o cumprimento do seu propósito em sua vida. Amém? Então, quando descobrimos que o nome de Jesus é o nome pessoal do nosso Senhor, Jesus é o nome pessoal do Deus Todo-Poderoso, do Iavé, do Jeová Jireh, do Elohim, do Jeová Rafá, aquele que cura, Jeová Jireh, aquele que providencia, é o provedor. Então o nome de Jesus é o nome do nosso Senhor. Então, quando nós descobrimos que o nome do Senhor, o nome de Jesus, é o nome da criança que nasceu em um estábulo em Belém, é o nome do menino que trabalhou na carpintaria de Nazaré, é o nome do homem que morreu em uma cruz em Jerusalém. Quando você descobre, quando você realmente se embebeda, se permite viver o melhor de Deus na pessoa bendita de Jesus Cristo. Quando aclamamos o nome de Jesus, estamos trazendo a este mundo o nosso encontro com o céu, para torná-lo real e indispensável, absolutamente necessário. Você sabia? Quando você aclama, quando você aclama o nome do Senhor, quando você aclama o nome de Jesus, quando você está adorando, quando você está louvando, quando você está proclamando as boas novas do Senhor, sabe o que acontece? Você está trazendo para este mundo, ou para o seu mundo, o seu encontro com o céu.
que é que a palavra de Deus diz? O que você ligar na terra, será ligado no céu. O que você desligar na terra, será desligado no céu. Então, quando você aclama o nome do Senhor, você está trazendo a este mundo o seu encontro com o céu, para torná-lo real, indispensável e absolutamente necessário. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10, versículos 19 a 22. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Hebreus capítulo 10, versículos 19 a 22. Então a primeira parte dessa mensagem que eu estou intitulando, o centro de tudo é o rei e o servo. O rei e o servo. Veja aí, Hebreus capítulo 3, versículo 1 e 2. Por isso, santos irmãos, vocês que são participantes da vocação celestial, considerem atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Misericordioso para com o homem e fiel para com Deus. Eu fiquei impactado com isso, amados. Olha aí, guarda isso aí no seu coração. Misericordioso para com o homem, horizontal, e fiel para com Deus. Tanto Jesus como Moisés cumpriu a missão que Deus designou para eles. Tanto Jesus como Moisés cumpriram a missão pelo qual Deus designou para eles. Muito embora Jesus seja superior a Moisés, Deus apresenta significativo respeito a Moisés, o que eleva ainda mais o nome de Jesus. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Falo com ele face a face, claramente e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, vocês não tiveram medo de falar contra o meu servo, contra Moisés? E a ira do Senhor se acendeu contra eles, e ele se retirou. Números capítulo 12, versículos 7 a 9. Como vocês não tiveram medo de falar do meu servo contra Moisés? Quando a nuvem se afastou da tenda, Miriam se encontrava leprosa, branca como a neve. Arão olhou para Miriam, e eis que ela estava coberta de lepra, amados. Por quê? Porque contendeu, porque falou, porque cogitou alguma coisa que ela não deveria ter cogitado a respeito do servo de Deus, de Moisés. E Deus desce numa nuvem de glória. Vocês estão pensando o quê? Eu posso me revelar a vocês em sonhos, em visões, mas ao meu servo, face a face eu me revelo para ele, e vocês não tiveram medo
de falar contra o meu servo, contra Moisés. Eita, meu Deus, me segura, papai. Quando reconhecemos e aceitamos Jesus como centro de nossa vida, na sua totalidade, compreendemos o que o apóstolo Paulo declara na sua carta aos Coríntios. Veja aí, 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 10 e 11. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, o qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Você entende isso? Você entende o que o apóstolo Paulo está dizendo? Mas pastor, o que é que o apóstolo Paulo está dizendo? Que quando nós cristãos, você e eu, ou eu e você, contribuímos liberalmente, receberemos cada vez mais recursos com a finalidade de contribuir. Você vê como isso é sério? Porque sempre que nós falamos em contribuir, qual a primeira coisa que vem na nossa frente? Os cifrões. A primeira coisa que vem à nossa frente é o dinheiro. Mas amado, pondera, pensa e vê o quanto você pode contribuir com a obra de Deus para alcançar outros. Claro que em dado momento você vai ter que meter a mão no bolso e contribuir mesmo. Porque você vai ter que devolver seu dízimo, você vai ter que ofertar com alegria. Mas os dons e talentos que Deus tem te dado é para você usar no corpo. É para você contribuir liberalmente. Então, o apóstolo Paulo está dizendo, quando eu e você contribuímos liberalmente, receberemos cada vez mais recursos com a finalidade de contribuir. Isso quer dizer que a nossa sementeira aumentará proporcional ao que, pastor? A nossa sementeira aumentará na proporção da sua disposição, do seu servir, do que você doa, do que você investe, e veremos os frutos multiplicados. Somente assim cumpriremos nossa missão, para a qual fomos chamados por Deus, para desempenhar o papel de servos. Mas por que, pastor, que você está falando sobre sementeira? Sabe por quê, amados? Porque Moisés foi fiel a Deus. Moisés se entregou sem reservas e contribuiu com o melhor que ele tinha em mãos. Ele se entrega sem reservas e contribui com o melhor que ele tem em mãos. Aleluia. Ele se entrega sem reservas, contribui com o melhor que ele tinha, com toda liberalidade. Por isso o autor aos Hebreus vai declarar, como também Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Agora, veja bem, olha para cá, veja bem. Em qual classe Moisés está sendo destacado? Entre o rei e o servo. O rei e o servo, segura aí. O autor discorre o texto falando do rei. Depois ele coloca Moisés no mesmo nível e no mesmo patamar de que, igreja? De fidelidade, amado. Ele fala
sobre o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, que é Jesus, da sua fidelidade a Deus. Aí depois ele faz o quê? Depois ele diz, e Moisés, que foi fiel em toda a casa de Deus. O que é que ele faz? Ele coloca Moisés no mesmo nível, no mesmo patamar de Jesus. De quê? De fidelidade. Incrível. Como é que está a tua fidelidade para com Deus? Quando você olha para Jesus, quando você se depara com a sua glória, e você olha para você, onde você se encontra? Ou para você diz só, Senhor, obrigado. Obrigado por ter morrido na cruz por mim. Obrigado por ter derramado teu sangue, Senhor, obrigado. Agora eu sou salvo. Agora, aleluia, eu vou glorificar. Agora eu vou exaltar o teu nome. É só isso que você faz? Como está a tua fidelidade? Como está a tua disponibilidade? O que você vê quando você se vê? Eu costumo sempre dizer assim, o que Deus vê quando te vê? Hoje eu estou perguntando o contrário. O que você mesmo vê quando olha para dentro de você? Como é que está o nível de comprometimento? Em qual área foi que você cresceu mais? O que é que você tem descoberto sobre dons e talentos, para que você possa servir mais e mais com excelência? Aí fica com você. Aí você responde para o Senhor. Meditem, ponderem, considerem, fixe seu pensamento, presta atenção. Atentamente, o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel, aquele que o constituiu. Quem foi que constituiu Jesus, amados? Foi Deus Pai. Foi Deus Pai que o constituiu, foi o próprio Deus. Jesus é o apóstolo, aquele que foi enviado por Deus Pai, a fim de representá-lo diante de nós. Que coisa, que impressionante, que coisa magnífica, meu Deus. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 24. Em verdade, lhes digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Você crê em Deus? Você crê que Ele existe, que Ele está vivo, que Ele não está morto? Então, amado, se você crê, se você está em Cristo, celebre, glorifique, adore Ele, porque você já passou da morte para a vida. Você pode glorificar, você pode aplaudir o nome dEle. Aleluia, aleluia, que Deus tremendo, que Deus tremendo. Este é o nome que é sobre todo nome. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E, reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 11. O centro de tudo, segunda parte da mensagem. Cristo edificou a casa. Moisés serviu na casa.
É tremendo, amado. Eu fiquei impactado com Deus falando comigo sobre essa mensagem. Cristo edificou a casa. Diga, repita comigo, diga. Eu digo e você completa, tá? Cristo edificou? Não, mas não é essa casa. Diga casa, diga. Cristo edificou? Na casa. E Moisés serviu na casa. Eita, Jesus. Veja aí. Hebreus, capítulo 3, versículo 3 a 5. No entanto, assim como aquele que edifica uma casa tem maior honra do que a casa em si, também Jesus tem sido considerado digno de maior glória do que Moisés. Pois toda casa é edificada por alguém, mas aquele que edificou todas as coisas é Deus. E Moisés foi fiel em toda a casa de Deus como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Hebreus capítulo 3, versículos 3 a 5. O autor da carta aos Hebreus está fazendo uso de uma metáfora. Vou repetir. O autor da carta aos Hebreus está fazendo uso de uma metáfora. O que ele está querendo dizer é que Cristo edificou a casa e Moisés serviu na casa. Isso é impactante. Isso é tremendamente impactante. Mas por que, pastor, você acha isso impactante? Porque muitas vezes nos colocamos na condição de edificadores. Muitas vezes, talvez inocentemente, quem sabe inocentemente, nos colocamos na condição de edificadores, de criadores. Edificamos tudo quando falamos construir a minha casa, construir a minha empresa. Você percebe que o que se sobressai? Minha, meu carro, meu dinheiro, minha igreja, e aí vai por diante. E na realidade, amados, não criamos nada de nada. Tudo foi Deus que nos deu. Foi Deus que constituiu, que criou. Jesus Cristo é o fundamento. É por isso que nós começamos falando sobre a revelação que nós temos que ter do nome de Jesus. Porque quando nós recebemos a revelação do significado do nome de Jesus, amados, eu posso passar por lutas, eu posso passar por perrengues, eu posso passar por dificuldades, eu posso atravessar mar bravios, ondas agitadas, mas as ondas, as águas do mar não me submergirão, nem um fogo arderá em mim. Por quê? Porque o nome que é sobre todo nome está sobre a minha vida. Eu tenho um dono, eu sou propriedade exclusiva dele. Eu sou assim com o papai. Então, amado, se você ainda não teve essa revelação, mas busque, chore, esperneie e diga: Senhor, olha, revela aqui dentro de mim, porque eu quero, Senhor, ter um relacionamento íntimo e pessoal contigo, extravagante. Eu quero voltar a chorar. Eu quero voltar a derramar lágrimas diante de ti. Aí sim. Aí você vai ver o que é que vai acontecer. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele
tudo subsiste. Colossenses capítulo 1, versículo 13 ao versículo 17. Meu amado irmão, preste atenção. Olha para cá, para o que eu vou dizer para você. Ó. Olha para cá. Ó. Você foi criado por Ele, por meio dEle, está nele. Mas o que quer dizer isso, pastor? O que você quer dizer com isso? Você foi criado por Ele, você vive por meio dEle e através dEle. Então, tenha certeza de uma coisa: você não vai sucumbir. Você não vai ser derrotado. Você não vai ser derrotada. Sabe por quê, amado? Você vai subsistir, você vai permanecer tentando, prosseguindo, persistindo, confiando, crendo, cantando, adorando, chorando e sorrindo. Sabe por quê? Porque seja na alegria ou na dor, você vai servir na casa de Deus, porque Ele tem plantado você, Ele tem cuidado de você, e Ele é o teu Deus. Aleluia. Oh, minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Ageu capítulo 2, versículos 8 e 9. No entanto, assim como aquele que edifica uma casa tem maior honra do que a casa em si, também Jesus tem sido considerado digno de maior glória do que Moisés. Está no versículo 3. Mesmo Deus sendo onisciente, onipresente e onipotente, e que o fundamento para o plano perfeito já existia, estava com Ele. O que é que acontece? Estava com Ele, estava nele. No princípio da criação, Deus escolhe um homem. É incrível. E se revela para esse homem. E esse homem se chama Moisés. Você entendeu? Eu vou repetir. Ó, mesmo Deus sendo onisciente, onipresente e onipotente, e o fundamento para o plano perfeito já existia, já se encontrava nele ou com ele. Quando, pastor? No princípio da criação. E Deus escolhe um homem que se revela a esse homem, e esse homem se chama Moisés. Agora, quem foi Moisés? Moisés era filho de Joquebede e Arão, da tribo de Levi. Nasceu no Egito na época em que o faraó determinou que fossem executados todos os filhos homens dos hebreus. Moisés foi escondido por 3 meses, e depois, quando não pôde mais escondê-lo, sua mãe o colocou em uma cesta de papiro e o escondeu entre os juncos na margem do rio Nilo, enquanto de longe a sua irmã observava. A criança foi resgatada pela filha do faraó Ramsés II, que tomava banho no rio. Moisés foi amamentado pela própria mãe. Depois de crescido, o menino foi entregue de volta à filha do faraó, que lhe deu o nome de Moisés. É incrível, amado. Eu não sabia disso. Eu confesso a você que eu não sabia que tinha sido a filha de faraó que colocou o nome de Moisés e o educou como nobre em ambiente palaciano. Moisés não era inculto, gente. Moisés era pesado de língua. Uns dizem que ele era gago. Ele não era inculto, não. Ele foi educado em um ambiente palaciano. Quando Moisés foi a observar seus irmãos, notou que eles eram submetidos
a trabalhos forçados e maltratados pelo feitor egípcio. Certo dia Moisés matou o feitor, porque ele estava maltratando um dos hebreus. Fugiu para a terra de Midian. Quando um dia Moisés estava pastoreando o rebanho do seu sogro Jetro, no pé do monte Sinai, o anjo apareceu a Moisés numa chama de fogo. Meu Deus, como Deus tem se revelado a você. Você anseia que Deus se revele a você? Nós tínhamos uma irmã aqui, muito querida, que quando ela se converteu, ela dizia que queria ver um anjo. Eu quero ver um anjo, Senhor. Todas as vezes que ela ia dormir, ela dizia: Senhor, eu quero ver um anjo, eu quero ver um anjo. Ela disse que chegou tarde da noite, certo dia ela chegou tarde da noite, tomou banho, trocou de roupa e se deitou. Quando ela apagou a luz, ela percebeu, sabe, alguém chegando de lado dela, mas ela disse que era muito grande. Ela de repente cobriu-se e disse: Senhor, não quero ver mais não, misericórdia, Senhor, misericórdia, tem misericórdia de mim, eu não quero ver mais, nunca mais quero ver hoje não. Como você está pedindo para que Deus se revele a você? Porque Ele está ouvindo as suas orações. Qual foi a forma, qual foi a maneira que Deus se revelou para você até hoje? De uma coisa eu posso dizer para você: Deus fala com seus filhos, e fala audivelmente. Ele fala através da sua palavra, Ele fala através de revelação, de visão, mas Ele fala assim, audivelmente. E é maravilhoso, mas é impactante. O peso da glória de Deus quando vem sobre você, eita Jesus, a gente se treme todinho. Lembra da revelação de Daniel? Ele caiu, ele desfaleceu. Mas Deus ainda fala, amados, nos dias de hoje. Então, quando Moisés estava cuidando do rebanho do seu sogro Jetro, que nessa altura ele já tinha casado, e agora ele estava cuidando do rebanho do seu sogro Jetro, apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Meu Deus, não te chegues para cá, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Êxodo capítulo 3, versículos 2 a 5. Você sabe o que é que me impacta? Você sabe o que me causa impacto? O que é que arde no meu coração? É que a primeira fala de Deus para Moisés é sobre a santidade. É como se Deus estivesse dizendo assim, aqui sou eu pensando, tá? Moisés, você vai precisar muito se santificar. A luta vai ser grande, Moisés. Você vai ser perseguido, você vai ser traído, você vai passar por situações, Moisés, que somente você se consagrando, você se santificando,
buscando tirar tempo sozinho comigo, Moisés. Aí você vai superar, aí você vai sobrepor todo esse trajeto, você vai superar e você vai percorrer todo esse trajeto. Então é o seguinte, Moisés, tira as sandálias, porque a terra é santa. A missão que Deus tinha para Moisés tinha um foco, tinha um propósito. O que Deus faria de Moisés e na vida de Moisés a partir daquele momento era algo que se estenderia até os dias de hoje. Você vê, o que Deus pode fazer hoje na sua vida é o que irá se estender a gerações e gerações até a volta de Jesus Cristo. Sempre quando Deus vai na sua direção para cumprir algo, para fazer algo, Ele tem um propósito. E às vezes nós não nos percebemos, passamos despercebidos, porque estamos querendo a bênção. Esquecemos que a bênção somos nós. Queremos o sucesso, mas não queremos a batalha para chegar ao sucesso. Tudo que Deus tinha para fazer na vida de Moisés era a sombra de tudo que estava por vir. E Moisés foi fiel em toda a casa de Deus como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser reveladas. Conclusão. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firmes até ao fim, a ousadia e a exultação da esperança. Hebreus capítulo 3, versículo 6. O autor se refere aos crentes da igreja local, você sabia? O autor está se referindo aos crentes da igreja local, onde se encontram os redimidos de Deus, onde a fé é uma fé contínua, cristocêntrica, salvífica. Isso sim, é uma fé que agrada a Deus, uma fé desenvolvida, uma fé que manifesta ousadia, e é essa intrépida ousadia que se transforma em uma exultação da esperança. Por isso, levantem as mãos cansadas e fortaleçam os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas seja curado. Procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus capítulo 12, versículos 12 a 14. É como se Deus estivesse dizendo: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Deus continuou: não te chegues para cá, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Cristo, porém, como filho, é fiel em sua casa. Esta casa somos nós, se guardarmos firme a ousadia e a exultação da esperança. Esta casa é você, esta casa é você, esta casa sou eu, esta casa somos nós. No entanto, guardar firme a ousadia e a exultação da esperança. Por quê? Porque Cristo é o objetivo, como também o alicerce de sua confiança e sua esperança até o fim. Mec Delos, até o fim. Se você não tiver ousadia, se você desfalecer, você vai estar correndo um grande perigo, porque você vai enfraquecer, porque a sua fé será enfraquecida e, consequentemente, desativada. E saiba, um princípio para que você tenha uma fé fortalecida é a obediência. É você realmente entender princípios elementares
que regem a sua vida com Deus na pessoa bendita de Jesus Cristo. Até que a esperança se transforme em realidade. O centro de tudo vai prevalecer em nossas vidas. Amém? Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Aleluia!